Olá, nessa aula nós vamos estudar as funções matemáticas que estão disponíveis no sistema de planilhas do Google. Então, para isso a gente fez aqui uma planilha exemplo com alguns valores de x e algumas funções aqui, que são funções muito comumente usadas na engenharia. Mas além dessas funções, existem várias outras. E para utilizá-las, basicamente, você posiciona o mouse na célula que você quer utilizar a função. Se você conhece como a função funciona, qual é o nome da função, você pode digitar diretamente aqui no espaço para as fórmulas. Mas você pode também escolher aqui a opção inserir e você vai selecionar função. E aí aqui existe uma quantidade muito grande de funções que podem ser usadas. Existem algumas que são muito usadas, outras mais raramente. Mas, por exemplo, a gente tem aqui todas as funções listadas aqui nessa lista. Temos funções associadas a analisador, a bancos de dados, a consultas, a datas, funções de engenharia, funções de estatística, filtros, funções financeiras, funções dos motores Google, funções de informação, funções de lógica, funções matemáticas, funções associadas com matrizes, operadores, funções de texto, funções web, e você tem aqui também esse link Saiba Mais para você conhecer mais sobre o funcionamento dessas funções, né? Quando a gente clica aqui, a gente vai então direcionar, né? Você é direcionado para a ajuda das planilhas do Google com a descrição detalhada de cada uma dessas funções. Aí você tem aqui como que elas funcionam. Você pode fazer a filtragem aqui por categoria. Por exemplo, vamos selecionar aqui as funções matemáticas. E só aparecem as funções matemáticas. Por exemplo, a primeira função que nós vamos utilizar no nosso exemplo é a função ESP. Então, a gente pode procurar aqui essa função ESP, ela está bem aqui. E o que a gente nota aqui? Que ela retorna o número de Euler, que é o número E, aproximadamente 2,718, elevado a uma potência, que é exatamente o parâmetro aqui do expoente. Temos aqui um link ainda para saiba mais sobre esse assunto, né? Quando a gente clica, a gente tem então uma descrição ainda mais detalhada da função, com exemplos, com a sintaxe e com outras funções que são relacionadas. Vamos voltar aqui para a nossa planilha. Então, a gente fez aqui, nessa primeira célula, ESP A2. Então, isso quer dizer que a gente está pegando o número de Euler e elevando a potência 0,5. O resultado é esse valor. Como a gente copiou essa equação aqui para as células seguintes, a gente tem então essa operação para cada uma dessas linhas aqui, para cada um desses valores de x. Eu coloquei aqui algumas funções matemáticas que são muito usadas. Por exemplo, a função fatorial, ela funciona da seguinte maneira, né? Fatorial desse número. Log natural, também aparece muito nas equações de engenharia. Log na base 10, que é muito usado para fazer gráficos, por exemplo. Resto da divisão por um número, aqui eu coloquei o resto da divisão por 3. Se você está gostando deste curso, conheça os nossos outros cursos na área de engenharia na plataforma Udemy. Desta forma, você dá força ao seu currículo, aprende e contribui para o nosso canal. Se você precisar ou quiser do certificado deste curso, ele também está disponível na plataforma para inscrição. Não esqueça de enviar sugestões de conteúdo de novos vídeos nos comentários. Uma função chamada mod, função MMC, que ela tem essa sintaxe aqui, né, LCM, que é a sigla em inglês. O número π tem uma função específica para esse número π, com um número de casas decimais bem grande, adequado para a gente fazer os cálculos com as planilhas.
A função potência, que ela tem dois parâmetros. O primeiro é a base e o segundo é o expoente. Então, por exemplo, a gente está fazendo x elevado ao quadrado. Se a gente quisesse elevar ao cubo, era só a gente substituir esse 2 por 3. Se a gente quisesse elevar a quinta potência, era só substituir o 2 aqui pelo 5. A função graus, que faz a transformação do parâmetro em radianos para graus. A função radianos, que faz a transformação do parâmetro em graus para radianos. A função raiz, que calcula a raiz quadrada. A função teto, que faz o arredondamento para cima. A função de truncagem, que pega apenas a parte inteira do valor. Função soma, que faz a soma. A gente vai ver isso daqui mais tarde, quando a gente estiver vendo as funções exercício com funções estatísticas. A função sinal, que retorna o sinal, né, do parâmetro. No caso aqui, a gente está retornando o sinal dessa coluna D aqui. Então, esses dois primeiros são negativos. Retornou aqui menos 1 e menos 1. E esses dois outros são positivos. A head, que faz o arredondamento dos valores. Aqui a gente está fazendo também o arredondamento dessa coluna A. E é isso. Aqui são algumas funções matemáticas. Você vai, então, fazer as atividades e a gente se vê na próxima aula. É isso aí. Até lá!